Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Segura, o podcast da Hatch Seguros. Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, @Hatch Seguros, no Instagram, no Facebook, no TikTok e acionar o sininho aqui no YouTube. Lembrando vocês que nós também estamos no Spotify. Olha que chique. Eu sou a Yara Otto. E eu sou o Vladimir Montenegro. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, Gabriel. O Gabriel é sócio proprietário da GE Uniformes. Ele é nosso amigo, parceiro da Hatch, tem seguro de vida individual, oferece seguro para os colaboradores dele. E ele é um perfil diferente, porque aqui normalmente os nossos convidados costumam ser da sua geração e falar mal da minha geração. Fala que a minha geração não gosta de trabalhar. O direito de resposta Que hoje. a minha geração é cheia de mimimi. Então, dessa vez eu trouxe Nunca um falei, empresário jamais da minha critiquei. geração. Gabriel, defenda a gente hoje. Sim, hoje é a nossa vez, né, Yara? Jamais critiquei. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Para mim é um prazer estar hoje aqui com vocês e quero compartilhar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, dos nossos perrengues. Na nossa geração também tem perrengue, eu acho que é os mesmos. Eu acho que só muda o endereço, na verdade, entendeu? Os perrengues de empresário, eu acho que, de modo geral, é a mesma coisa sempre. As dificuldades, as partes boas também, mas a gente vai compartilhar um pouco hoje, acho que vai ser bem interessante. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pelo seu tempo, pelas suas experiências, vai compartilhar aqui com a gente. E já vamos iniciar, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Você falando aqui um pouco mais cedo, você trabalhou carteira assinada só uma vez na vida, eu também, acho que eu tive 3 vezes só carteira assinada. Como é que foi essa experiência? Como é que você começou? Como é que é a sua empresa hoje? Conta a sua jornada até nesse momento. Vamos lá, é uma história bem engraçada às vezes, porque não é por acaso. Eu desde pequeno sempre vendi, sempre fui das vendas, isso é fato. Bacana. Desde pequeno, por volta dos 10, 11 anos, eu vendia bombom na Bernardo Sayão, porque eu e meu irmão sempre gostou de ter o dinheirinho nosso. Legal. E a gente morava no fundo da igreja, tipo, parede com a igreja, e tinha uns eventos grandes, a gente vendia picolé lá na frente, dia de evento grande. Então, assim, a gente sempre gostou. Já era empreendedor com 10 anos de idade. Sim. E assim, bem bacana, porque hoje o meu irmão é o meu sócio lá na GE hoje. E assim, só que é bem distante. Ele é totalmente administrativo, produção, e eu sou da parte comercial. E isso refletia lá no início. Na época eu tinha 10, ele tinha 14. Eu saía com a minha caixinha de bombom. Na Bernardo Sayão, eu vendia a minha, eu via que ele tinha vergonha de oferecer, eu pegava a dele e vendia a dele também. Ele só administrava o dinheiro. Não, E ele só administrava, no final dividia entre nós dois, entendeu? Bitcoin naquela época não tinha ainda, não tinha ainda. E aí, então, foi assim. Então, desde pequeno, a gente sempre foi da venda. Aí, posteriormente, a gente foi crescendo e tudo mais. E aí, ele passou para engenharia civil na UFG, eu passei para agronomia. Eu falo que eu trabalhei de carteira assinada 6 meses, porque foi como eu passei para ingressar no segundo semestre do ano, eu tinha que fazer alguma coisa aquele primeiro semestre. Eu fui lá, me candidatei a uma vaga num pet shop, só pesava ração, era isso, meu papel fundamental lá. Responsabilidade. Essa responsabilidade. Pesar ração. Entendeu? Então, assim, foi a minha única experiência. Depois já entrei na Agro, na UFG também, e foi bem engraçado, porque no segundo semestre eu já participei da Atlética. Eu já participei da Atlética e tudo mais. E numa reunião, o pessoal falou, pessoal, vamos organizar as camisetas e tudo mais. E meu irmão de criação mais velho tinha uma marca de camisetas na época. Minha mãe sempre trabalhou com confecção. Perdão. Eu fui criado, até minha mãe brinca muito disso, que eu fui criado num pé de uma máquina de costura. Então, assim, a nossa família tem uma tradição na parte de confecção. E chegou ali na reunião da Atlético, precisar de camiseta e tudo mais, eu levantei a mão e falei assim, pessoal, se vocês quiserem, eu posso rodar... Já vi uma oportunidade. ...dentro da produção da minha família. Minha família não tinha produção, não. Tipo assim, era todo mundo... Tipo assim, tinha os terceirizados que prestavam serviço pra gente. Então, eu cheguei na minha mãe, cheguei no meu irmão mais velho, que é o de criação. Falei assim, quero produzir, você me passa os feedbacks. Meu irmão, que hoje meu sócio também, já acompanhava muito da minha mãe. Então, ele sabia muita coisa também. Aí eu
Não, Gabriel, vê lá, cota lá certinho e me passa que a gente vê. Nessa hora eu já saí de lá, já liguei pro meu irmão que fazia civil e também era da Picareta, que é da Atlética da Civil. Ele falou assim, irmão, acabei de pegar as camisetas da Agro. O pessoal pediu pra eu orçar aqui. Você quer orçar aí também na faz tudo Picareta? junto. A gente já organiza, que é uma forma da gente não depender do meu pai e da minha mãe. Entendeu? Beleza, bora. Eu acho que eu consigo aqui também. Aí a gente fez a cotação e tudo mais. E logo ali no começo, o que a gente sempre propôs? Trazer a moda para dentro dos uniformes. A gente nunca quis fazer aquela camiseta sacolona, aquela camiseta de uma qualidade tipo inferior, assim, né? inferior, aquele pano de uniforme, literalmente, que a pessoa veste a camiseta e fala assim, cara, isso aqui é um uniforme. Pra moer mesmo, né? Aquela camiseta que até nas artes, quando a gente cria, é bem interessante, porque a gente fala, cara, o uniforme, ele é um outdoor. Ele é uma forma das pessoas acessar a sua empresa. Então, ela tem que ser uma coisa bonita que ele usa em qualquer lugar. Antigamente, eu falo muito que teve um pouquinho, hoje a gente tem 8 anos, teve um pouquinho o antes e o pós. A gente quis trazer muito a ideia da pessoa não ter que tirar o uniforme para nada. Eu conheço pessoas hoje que vai para, tipo, sai daqui, precisa num shopping e tudo mais, que já vai com uniforme porque tá tudo bem, é uma camiseta bonita e massa. Se sente confortável, se sente bem usar em qualquer lugar. Entendeu? Então, assim, a nossa proposta desde o início foi essa, trazer a moda para dentro dos uniformes. Então, a gente foi lá nos fornecedores da minha mãe e tudo mais, trazendo tudo de melhor qualidade. Você que é o criativo, não? Quem é o Isso, criativo? eu sou da parte comercial e criativa, sempre tive facilidade com o computador. E meu irmão mais a parte da produção e administração. Eu sempre fui mais bom nessa parte de conta. Essa parte um vende e o outro cuida do dinheiro. E aí, foi crescendo, tomando uma proporção. Tem até uma história muito engraçada no início, que eu gosto de contar muito, já eu falo sobre ela. Mas foi assim, foi literalmente dessa forma. Eu entrei, comecei, peguei o primeiro pedido, entreguei. No que eu entreguei, que o pessoal falou, cara, essa camiseta aqui ficou diferenciada. Aí já começou o boca a boca de indicação. E aí meu irmão falou assim, cara, isso aqui já não é mais um... Não é mais um... Um bico, né? É um bico, né? Uma renda extra. Mas vamos tentar, assim, tentar conciliar. Depois disso, eu acho que eu voltei na faculdade 3 dias. Tô brincando, mas... Você largou a faculdade? Sim, aí depois disso, começou a tomar uma proporção, a gente montou um Instagram e tudo mais, começou a focar nisso, especialista em atléticas, em universitários e tudo mais, e começou a tomar uma proporção. O pessoal de Rio Branco já viu, mandou mensagem pra gente. Eu lembro certinho, essa cliente, a Ana, ela é uma cliente que a gente criou uma amizade, sabe? E ela acreditou no projeto, mandou mensagem... De Rio Branco, cara? De Rio Branco, no Acre. E aí, foi até engraçado, porque na hora que chegou, eu falei, irmão, tem uma galera do Acre querendo camiseta. Foi engraçado. Você tá ficando Dói a foca fluir, literalmente. Sim. Nossa, aí a gente pegou, foi até, assim, que no começo a gente gravou vídeo, ó, tô colocando essa camiseta aqui dentro da sacola, pra não ter, tipo assim, a gente não sabia como lidar com mandar pra fora e tudo, como que a pessoa ia confiar na gente pra depositar o dinheiro, sabe, essas coisas todas. E aí deu tudo certo, foi bem bacana. Chegou lá e um das portas que eu acho muito interessante de lá, porque lá é uma das faculdades que mais o pessoal faz entrada e sai pro restante. Tipo assim, é uma faculdade de medicina. As pessoas não ficam lá, né? Não ficam lá, é uma porta de entrada de medicina. Aí pede transferência para outras faculdades. Então, isso para nós já foi assim, a gente fala, cara, é Deus. É porque é o seguinte, o cara dali depois vai disseminar pra onde ele for, vai falar, sei onde tem. Exatamente, foi isso que aconteceu no começo. Do nada, o pessoal de Porto Velho. Ó, eu fazia faculdade lá em Rio Branco e tudo mais, e eu transferi pra cá, as canetas de vocês curti demais, quero também. E começou a galera sair de lá e começou a disseminar e espalhar a GE, e hoje a gente manda pro Brasil todo através disso. A história que eu falo do início, porque bem no inicinho, eu e meu irmão fazia tudo. A gente, era até engraçado, porque o cliente ligava pra gente e falava assim,
como tá meu pedido? Eu falava assim, vou ver na produção. Vou lá ver lá na produção e eu te falo. eu mesmo. Aí eu tirava o telefone aqui lá na sala. Então, eu acabei de olhar aqui na produção, tô aqui de frente às suas peças. E ela tá em tal Você tá situação. contando isso aqui, cara. Você tá contando É a parte, porque, tipo assim. O cliente tá te vendo agora. Não, Não, no início é muito. Você tem que ter uma certa. Um jogo de cintura ali, uma flexibilidade para poder. E passar a credibilidade também, tudo mais, aquela coisa toda. Então, assim, nós sempre deixou muito claro que era eu e meu irmão, a produção, a gente postava no Instagram fazendo a correria e tudo mais, mas era literalmente dentro do nosso quarto. Até que um dia começou a ocupar as 2 camas, as produções, aí nós começou a pegar a sala, eu já tava dormindo na sala nessa época, começou a pegar a sala, mas falou assim, não, dá pra vocês ficarem aqui dentro de casa, não. Aí a gente arrumou Isso quanto tempo depois? Isso foi uns 5 meses, 6 meses depois. Foi bem rápido. Foi uma crescente muito rápida. Eu lembro que o uniforme também de quando eu fazia a faculdade, eu encomendei com o Gabriel. O Gabriel foi lá em casa, quando a gente morava lá no centro, levar. Sim. Aí a gente que fazia literalmente tudo. A entrega, o pedido... fazia toda a correria. E sobre essa situação, foi até sobre isso, de entregar o nosso segundo pedido, a gente pegou, fez o pedido e tudo mais, coloquei na moto, falei, não, tô indo te levar. Falei pra cliente, será à noite. E aí eu marrei na moto, tudo certinho, pá, fui. Ali na região da Goiás, onde que tem uma certa quantidade, tipo assim, tem muitos moradores de ruas ali, né? Caiu o pedido. Caiu o pedido. Eu não sei se um carro passou. Eu não sei se a gente abençoou outras famílias ali com camiseta. Literalmente eu não sei. Sei que caiu o pedido. Puta, eu rodei. Você não viu? Caiu, você não viu? Não vi. Eu parei no sinaleiro, botei a mão aqui na sacola, tava a sacola. Acelerei, no próximo sinaleiro eu botei a mão, cadê? Tá brincando. Não achava de jeito nenhum. Via que tinha caído, porque no escapamento da moto tinha, tipo, o plástico derretido, né? Que a sacola pegou ali e caiu. Mas não vi, nunca mais... Caiu no chão, alguém pegou. Porque meu irmão, literalmente, a gente não tinha... Se eu falar que eu não tinha dinheiro, eu tô mentindo. Eu tinha R$200 na minha poupança quando a gente iniciou. O pedido da Agro, a gente já tinha feito as contas para poder passar cheque, poder passar um cartão. Porque os 50% não dá para custear o produto. Aí na hora que eu tava saindo, o rapaz, não, Gabriel, não vou querer ficar com o dinheiro, não. Pra mim é ruim, vou te pagar tudo. Aí eu já, opa, bom demais, porque já... Então a gente não tinha caixa. Então o segundo pedido, a gente tava rodando com 50%, tá vindo levar. Só que eu e meu irmão... Isso no segundo, então? Isso no segundo pedido. Eu lembro certinho, no segundo pedido, pessoal de psicologia. E aí aconteceu que a gente... Eu e meu irmão fez um voto com Deus. Falou assim, ó, o primeiro pedido, ele vai ser convertido em uma oferta de primícia. Beleza. Legal. Mas fechamos isso. Não, fechou, irmão. É isso, beleza. Fomos e fui levar o segundo pedido, caiu. Aí eu liguei pra cliente, já desesperado. Rodei aquela Goiás ali todinha. Quem disse que eu achava esse pedido? Não achava de jeito nenhum. Falei, cara, meu irmão, pode vir embora. E eu chorando, literalmente chorando. Menino, 18 anos na época. Chorando. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Primeiro, porque fica ruim com o cliente. Segundo, que eu não tenho dinheiro também pra ressarcir, pra fazer de novo. Rodar, né? Eu liguei pra cliente, a cliente falou assim, Gabriel, eu vou ver com a turma aqui e te falo se você vai refazer ou se a gente quer o dinheiro de volta. Eu falei, beleza, que eu passei pra ela essas 2 opções. E aí ela me ligou no outro dia e falou, Gabriel, pode refazer as camisetas, pra mim é mais interessante pegar as camisetas. Eu falei, não, beleza, então. Já tá pago, não? Vou refazer. Quem disse que tinha dinheiro? E aí? Por quê? E foi até engraçado, eu gosto de falar isso é uma parte muito massa. A gente foi botar na ponta da caneta quanto que era para fazer o segundo pedido e quanto que tinha dado de lucro o primeiro pedido, era até os centavos iguais. É mesmo? E ele já tinha feito a promessa para Deus. E eu já tinha feito o voto. Putz. Eu falei, e aí, irmão, nós vamos cumprir o voto ou a gente vai rodar o segundo pedido aí de novo? Tem que cumprir. Vamos lá, colocamos dentro do envelopinho, tá aqui. É uma oferta de primícia e tal. Literalmente, eu posso falar com todas as palavras. Eu não sei da onde veio o recurso, da onde que surgiu, da onde que... A gente nunca sentiu falta desse dinheiro e rodou o pedido. E aí foi até nessa época que já começou a vir a galera de Rio Branco, já começou a vir outros pedidos que a gente nunca sentiu falta desse dinheiro.
Foi, eu acho que, igual a gente fala muito, naquela época eu acho que Deus não queria ver onde que, sobre valor financeiro, só queria ver onde estava o coração, entendeu? Boa. Queria fazer, quero ver esse voto aí mesmo. Isso, entendeu? Então, assim, a gente foi e depois, de lá pra frente, igual a gente falou, Ninguém te foi uma obrigou a crescente. prometer, né? Você prometeu. Exatamente. Aí foi uma crescente. Em 6 meses a gente passou para uma salinha de 3x3. Em mais legal. 6 meses a gente pegou a igreja do meu avô no fundo, construímos outra igreja para ele na frente, ficamos com o galpão do fundo. Passou mais 1 ano e meio, mais 1 ano e meio, a gente já pegou outra salinha do fundo. Hoje a gente pegou praticamente o lote todinho, tudo que tinha de construção. Nesses 8 anos, hoje a gente briga de frente com empresas que estão há 25 anos no mercado, empresas que estão bem mais antigas que a gente. Então, assim, veio uma crescente muito bacana. A gente sempre tenta manter os valores, manter os princípios, que é a qualidade, que é a humanização. A gente até segue um slogan que é de pessoas para pessoas. A gente é meio contra automatizar muita coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa só para falar com o cliente. Ele Contato mesmo, Isso, né? ele Humano fechou mesmo. o pedido ali, eu tenho uma pessoa só para ficar conversando com ele durante o pedido e tudo mais. A gente preza por isso, sabe? Não é você que vai mandar a mensagem, é um robô te atendendo. Então a gente preza muito por isso, pessoas para pessoas. E a gente também preza por nossos colaboradores. Eu tenho uma teoria muito grande que quando acontece de um cliente ser um pouco arrogante ou ser um pouco com algum colaborador nosso, a gente fala, cara, esse cliente aqui, ele não precisa fazer parte da nossa lista de cliente. Porque eu preciso prezar pelas pessoas que estão dentro Demite o cliente. a gente demite o cliente. Ah, Gabriel, você fala que não vai atender? Não. Eu só não dou privilégios como um cliente que trata bem meus colaboradores. Não é Entendeu? assim, não faz tanta questão, né? Isso, Se exatamente. quiser, eu vou te atender, normal, Isso, mas já tem normal. o outro que atende melhor meus colaboradores aqui, que Isso. trata melhor meus colaboradores, não tem um tratamento Isso. diferenciado. E acho que é Exatamente. justo, né? A questão de Sim, respeito sim. ele tem que ser recíproco, né? Exatamente. E acho que você comentou comigo que até hoje você tem essa promessa, né? O primeiro pedido do Sim. ano. Todo ano. É bem engraçado. Todo ano, independente da quantidade de camisetas. Já teve anos que foram 50, 30 camisetas nesses 8 anos. Só que já teve anos que passou de 400, 500 camisetas. E essa promessa ela foi mantida. Todo ano, o primeiro pedido da GE ela é convertida em uma oferta de primícia. Por aquele ano. Bacana demais. E aí, eu pegando o gancho aqui da sua história, vou destacar alguns pontos que a gente ressaltar o que é o empreendedor, né? Primeiro, lá atrás, a questão da venda, né? Sim. Você vender chocolate e tal. E ela vendia brigadeiro. Depois ela vai contar a história que ela foi Sim. assaltada por macacos aqui. Ah, gente, História deixa em off, muito ele boa. adora. Se fosse no FG, dava certo essa história. Mas foi, tu Foi não sabe dessa assaltada, história, não. foi. Não é possível. Ela vai Não, contar- depois eu te vai conto. Depois contar- das câmeras. Cuidado, gente, tem uma gangue de macacos lá no FG. Olha, quem estuda no UFG sabe, o Gabriel tá aqui de prova. É, realmente, lá tem Ele uma falou galera. Macaco chegou e falou, passa aí, mas foi isso mesmo. Lá realmente tem É. uma galerinha dos macacos. Gente, olha, acho que a polícia tinha que fazer algo a Gangue respeito. dos macacos do FG. Ixi, entra na sala, pega, tipo, você deixar a barrinha de cereal em cima da mesa, já tem Remédio. Eles entram, você não vê, já pegou, já foi, mano. Não, roubaram os brigadeiros da Yara e devolveram a Tupperware. Não, pelo menos isso. No dia chegar lá, quero mais. E é verdade essa história, e pior é isso. Pior que é. Mas falando assim da venda, né? A importância da venda na vida das pessoas. A gente vende o Sim. tempo inteiro. E até hoje, o brasileiro, principalmente, tem muito preconceito com a venda, né? Acha que o vendedor é aquele cara chato, insistente. Não é. Na verdade, o vendedor é um facilitador. Ele é uma pessoa que vai te ajudar a alcançar aquilo que você precisa, né? Ou que você deseja. E os grandes empreendedores têm essa característica de serem bem comerciais, né? Sim. Então, de saber vender, de gostar. Então, muito bacana. Hoje até o funcionário que é da produção, ele tem que ser Tem que saber vendedor. vender. Porque ele tem que vender o papel dele, a pessoa dele, para poder ingressar na empresa. Então, Exatamente. vendas, hoje eu até brinco. Se eu não fosse dono da empresa hoje eu seria vendedor em qualquer outra empresa. Eu sempre gostei dessa área. Hoje você tem que vender em tudo. Seja, até engraçado, vender sua imagem para arrumar uma namorada, vender sua imagem para entrar no... Você precisa saber vender.
E eu gosto de ressaltar isso que o senhor falou. O É a senhor, questão- cadê o senhor aqui? Vendo o senhor aqui, eu tô vendo. É a questão do... Chama lá o senhor aí. É a questão de entregar uma solução. O vendedor, antigamente, é isso que eu até gosto de falar das gerações, né? Antigamente, o vendedor era o cara chato. Que a gente sempre tinha a impressão de, cara, será que esse cara tá falando a verdade mesmo? É isso mesmo. Uhum. Será que esse cara... É o cara que Só tá enrolava. querendo me empurrar. Literalmente, tipo assim, será que esse copo aqui é melhor do que o do vizinho ali que eu acabei de ver e é o mesmo copo? Cara, e hoje eu passo pro meu time comercial que eles não têm que ser, tipo, vendedores, o termo vendedor, sabe? Eles têm que ser um facilitador de oportunidade. Ele tem que ser uma pessoa que vai entregar a solução. Às vezes tem cliente que não sabe termos técnicos. Isso eu deixo muito claro. Ainda mais gente que vende pela internet hoje. Hoje a nossa empresa, ela gira em torno de 6 pessoas no WhatsApp o tempo todo só para entregar. É mesmo. Hoje eu não tenho uma portinha que o pessoal vai lá, bate. Não. Hoje é o Instagram e tudo mais. Então, é o que eu falo, você para os vendedores, para o nosso time. Vocês têm que conseguir vender essa taça aqui como se o cliente estivesse pegando nela. E se você falar que ela é feita num vidro de areia fina, que não sei o quê, com termo técnico, o cara não vai te entender. Uhum. Então não adianta. Então Uma você linguagem tem mais simples, né? Direta. simples e entregar a solução. Já chegou o cliente pra gente e falou assim, cara, eu vou fazer uma interclasse. Muito com o pessoal de terceiro ano. Eu vou fazer uma interclasse aqui, eu quero uma camiseta de algodão pra jogar bola, porque ela é mais confortável. Eu falei, calma, Meu amigo. vamos lá, deixa eu te explicar. Se fosse vendedor, eu quantas vezes já tive proposta que o pessoal, não, arrumei isso aqui em outra empresa. Tipo assim, de camiseta que não é pra jogar bola, entendeu? Mais Camiseta pesado, de PV, camiseta de PP, por exemplo. Camiseta que não são pra jogar bola. E eu encontrei mais barato por conta disso. Não. Aí eu peço pro pessoal explicar, olha, o algodão, ele não é feito pra poder prática de esporte, porque ele absorve muito Ele não suor, respira, né? ele não respira, é uma fibra natural. Eu tento explicar literalmente como se o cliente estivesse pegando. Eu não falo, por exemplo, eu tenho a camiseta aqui de poliéster. Não. Que diacho. Eu não tenho, eu tenho uma camiseta no Dry Rush Tech pra você. Não. Você sabe a camiseta do Flamengo? Sabe aquele material? Flamengo, rapaz, podia falar o time, não? Não, isso é bacana, porque hoje a gente tem até a patente de uma das camisetas do material que é utilizado nos times oficiais. Hoje a gente conseguiu pegar isso. Então, eu não posso falar o grupo, mas que produz Flamengo, produz a seleção do Uruguai, Legal, produz a linha de Adidas, a gente tem a patente para poder vender esse material pro personalizado, entendeu? Que massa. Esse dry, que é produzido essas camisetas oficiais de time oficiais, a gente tem a patente para poder rodar eles para as atléticas, Que entendeu? massa. Então, tipo, às vezes, tem o mesmo desenho. Não é o mesmo material. Tem não é o mesmo. Bem o mesmo diferente, é só eu que posso. Entendeu? Então, assim, eu gosto de explicar muito. Sabe aquela camiseta do Flamengo? Sabe aquela camiseta, sabe? Aquele tecido lá, ele é próprio, ele é no poliéster, ele consegue sublimar, que é aquela tinta que você passa na camiseta todinha, que você não vai... Tipo, vender, facilitar o processo, sabe? E, literalmente, ser sincero com o cliente. Posso e não posso. Dá certo e não dá certo. Já teve cliente que falou assim, não, Gabriel, faz uma camisetinha mais barata aí, porque eu preciso entregar pro pessoal algo mais barato. E eu falo, cara, não vai te atender. Não vai te atender. Se não for para atender a sua demanda, eu prefiro não te vender. É seu nome, é sua marca, né? E se eu não atender a demanda dele, eu só vendo para ele uma vez. Eu não vendo de novo. Entendeu? Eu não consigo linkar outra venda por conta da qualidade. E detalhe, eu lido com a pessoa que tá aqui em cima. Essa pessoa vendeu essa camiseta para 50 pessoas. Entendeu? Essa pessoa vendeu essa camiseta para 50 pessoas. Quem tá aqui embaixo, essas 50, não sabe da negociação que teve lá com o cara de cima. Entendeu? Então, Ele vai assim, pegar a camiseta lá e fala, pô, mas, né, material nada a ruim ver. e tal, entendeu? Aí Então, queima só o seu nome. Né? ele não sabe. O cara lá de cima falou assim, não, eu preciso de uma camiseta barata, porque eu preciso... Entendeu? E a GE tá tão grande que essa semana eu vi o time da Curmada com o uniforme da GE. Eu falei assim, mas, gente... Sim. Hoje a gente tá conseguindo abranger um público muito grande. A gente fica até, assim, encantado. Literalmente, eu acho que o termo é encantado, porque
tem hora que a gente pega e fala assim, cara, onde que a gente tá chegando? A E gente é tem muito que dar uma bonito, o uniforme desacelerada. tava muito bonito. Sim, sim. E o pessoal da queimada tá vindo numa crescente muito grande. Hoje todas são Os times, repúblicas, né? Que jogam Casas. as casas. Falando as casas. A gente fez pra uma. A gente fez pra uma, o pessoal da Bully Cats, o pessoal, não, começou a espalhar. E às vezes a gente tem muito projetos em Goiânia, que a gente fala, muitos esportes, muitas coisas que a gente acha que não é fomentado. Mas é porque a gente não tá lá Não dentro. conhece. Ó, eu sou bem sincero, quem imagina que queimada tem 400 pessoas tem. Entendeu? São casas de queimada. São 400 Brincadeira de rua, né? Sim, Mas eles levam super a sério. muito a Tem sério. regras. Jogava isso na educação física. Não, vira Tem campeão, regras pra um você entrar. Pra você campeonato. ter uma casa, você tem que comparecer em 3 treinos seguidos. Aí tem um sorteio pra escolher qual casa. E tem várias regras pra você fazer parte. Sim. Como que você vai imaginar que você atingir esse público ainda de 400 Como é que você chegou pessoas? nesse público? Eles vieram atrás de você? Através das atléticas. Ah. Hoje, até é engraçado, a Atlética é um público delicado de trabalhar, porque eles são muito criteriosos com qualidade e tudo mais. E acaba que, como lá no começo a gente sempre quis trazer qualidade, hoje é até engraçado. Cara, tem coisinhas que tem problema da GE que eles aceitam de outra empresa, da GE não aceita. Porque eu comprei na GE porque tinha qualidade. E a gente já fala, cara, a gente nem vai discutir. Tá fora do padrão que você acha? Acabou, tem garantia. Bom, Entendeu? A gente entrega garantia de 3 meses e tudo mais. Ixi, a gente tem todo um processo de mandar a peça de volta e tudo mais, mas a gente não discute com o cliente. Tá fora do padrão, a gente organiza a melhor solução para aquele cliente. Entendeu? Então, assim, essa questão que a gente chega nesses outros locais, por conta disso. Às vezes é um pai que a gente está fazendo algumas empresas grandes, um pai de um aluno da faculdade que viu a camiseta e quer para a empresa dele agora. Às vezes o aluno saiu dali, tá trabalhando numa empresa grande e vai precisar de uniforme, fala com a gente. E é um mercado cíclico. Nunca para. Até a pandemia. Foi engraçado porque a pandemia a gente fala que foi um processo muito difícil pra gente. Por quê? Foi uma questão que foi a primeira coisa a fechar para as salas. né? As salas de aulas não podiam ter aula. Provável pandemia e tudo mais. O que a gente vai fechar primeiro? Sala de aula. Onde que tem muita gente em um quadrado. Foi mesmo. Sala de aula. Qual foi a última coisa que abriu? Né? A sala de aula. aula. E não abriu, né? Hoje em dia virou híbrido e tudo mais, e reformulou, mas assim, já abriu novamente, mas mudou muito o formato, entendeu? Mas foram praticamente 2 anos e meio quase de pandemia que a gente fala universitária. Aquela pandemia onde que você não podia estudar, mas você podia ir para um bar. Eu ficava doido com isso. Você não podia ir para uma sala de aula. Você podia ir para bar, você podia ir para restaurante, você podia fazer tudo. E aí que a gente fala, cara, foi até aí que a gente teve que se repensar, teve que reinventar literalmente. E nisso a gente acabou na época montando um galpão para fazer máscara e jaleco. Que era o que vendia. O maquinário era teoricamente o mesmo. Né? E a gente fala muito, tá atento ao time do mercado. Isso foi uma sacada que a gente teve no início da pandemia, que foi assim, literalmente, eu acho que foi numa quarta-feira, na segunda-feira havia a possibilidade de fechar e uso obrigatório de máscara. Havia a possibilidade de ser uso obrigatório. Na segunda-feira, meu irmão falou assim, bora produzir máscara personalizada. Já que nós mexemos personalizado. Aí a gente fez aquelas máscaras do Mickey. Que legal. Da Louis Vuitton. Você olhava a galera do Louis Vuitton. Pode falar isso, Máscara da LV que fazia, né? marketing luxo. Exatamente, entendeu? Produzido em Paris, entendeu? E assim, a gente começou a produzir estampas nas máscaras. E na quarta-feira, quando foi decretado que era o uso obrigatório de máscara, a gente já tinha um estoquezinho, fizemos um patrocinado no Instagram, colocamos entrega em Goiânia toda, foi até engraçado, a gente
Na quinta-feira a gente tinha 10 motoboy dentro da empresa. Só pra fazer entrega de máscara. Olha Foi só. loucura. E aí começou a pegar a parte hospitalar e tudo mais. Mas nessa época a gente fala, foi pra se manter. E uma coisa que eu tenho comigo e meu irmão também é sobre a prosperidade. Se a gente for próspero e tiver alguém do nosso lado que tá passando dificuldade, pera, eu não tô sendo próspero. Uhum. Então, na época da máscara, a gente não ganhou dinheiro. Eu sou bem sincero, a gente não ganhou dinheiro a ponto de falar assim, cara, ganhei dinheiro, lavei a égua aqui agora porque tô vendendo pra caramba. Não. Mas todos os meus amigos, todo mundo que era próximo da gente, que tava passando por dificuldade por não conseguir trabalhar, a gente Ajudar. conseguiu colocar dentro do galpão para poder fazer máscara. E acabou, a gente voltou com a GE e foi reinventando e se tornando. E então, até como você me perguntou, como que a gente entra, é literalmente isso. Hoje, na época da máscara, por exemplo, foi um dos clientes que estava pegando parte hospitalar, precisava de produção, falava com a gente e tudo mais. E dando um gancho naquilo que a gente está falando sobre a queimada, Yara, a gente não imagina os públicos que tem em Goiânia, dentro de Goiânia, a ser explorado. Eu não tinha noção, porque às vezes a gente não é de dentro, então a gente não sabe. Por exemplo, hoje a gente atende um colégio, que o dono do colégio é um dos organizadores do cartódromo em Goiânia. Olha só. Você tem noção que quase todo final de semana no cartódromo tem mais de 200 pilotos lá. E é um público que roda camiseta pro lado do vento. Entendeu? E é sempre isso. A gente não imagina, né? Porque não é tão cultural assim. Entendeu? E tem, mas muito, muito. Tipo assim, muita demanda e muita gente participando. Quero voltar um pouquinho e falar da parte que você falou de demitir o cliente quando ele maltrata o seu colaborador. E acho que tudo isso tem a ver com o seu perfil. Você se preocupa muito com as pessoas que estão ao seu redor, você se preocupa muito com seus amigos, com a sua família. Sim. E eu acho que isso vem de encontro até com o seguro de vida que você ofereceu para os seus colaboradores, né? Na pandemia, a gente viu muita gente passar por esse tipo de dificuldade financeira por perder um dos provedores da casa, por não ter ali realmente um suporte financeiro. E a gente vê essa preocupação, porque desde o começo, quando você veio falar comigo, quando a gente entrou em contato para falar sobre o seguro para os colaboradores da AGE, você falou assim, Yara, é muito importante ter, é muito importante que eles tenham. E assim, não foi nem eu que precisei compartilhar isso com você. É realmente uma consciência sua. Sim, sim. Isso é de suma importância. Igual eu falo, no dia que a gente foi apresentar para os funcionários, eu usei uma frase. Tomara que vocês não usem. Torço pra ninguém precisar disso torço aqui. pra ninguém precisar, mas é literalmente igual a arma. É melhor você ter e não precisar usar do que você não ter e precisar usar. Entendeu? Não, perdão, acho que eu falei errado. Melhor você ter... Você falou certo, você falou uma arma, você fica legal. Não, é daí. Entendeu? Ter e não precisar usar e do que não ter e precisar usar. Por quê? Meu pai, ele faleceu a gente tá completando 3 anos. Foi um período muito delicado, porque a gente passou um processo longo, de assim, a cada 3 meses a gente batia ponto. Sabe? Meu pai, a gente brinca, meu pai pediu música no Fantástico. Foi mesmo. Ele faleceu 3 vezes e voltou. Entendeu? A gente... da primeira vez, quando os médicos diagnosticou ele com crioglobulinemia tipo 1. Nunca ouvi falar. O que é isso? Ela é um caso muito raro. Na época, salvo engano, era o 27º caso no mundo. Que isso, cara? Entendeu? Por quê? Normalmente essa doença ela vem depois de um câncer, depois de alguma situação. E do meu pai, não. Simplesmente apareceu. Será que ele não teve? Curou sem saber? Não, fez os exames. Meu pai não tinha antecedente com câncer, mas por isso que tornava ela muito rara. Porque não tinha um histórico para gerar ela. Ela foi só simplesmente gerada. Foi só simplesmente gerada. E a expectativa de vida era 3 meses. Quando deu 3 meses, a gente se recorda, meu pai começou a perder a consciência, começou falar nada com nada e tal. A gente já correu pro hospital, chegou lá com ele já meio falecendo. Entendeu? Eu lembro certinho que aqui no Hospital América,
Na época era o Plano América ainda, onde a gente fala que a importância de um plano de saúde, né? também. Porque se fosse pelo SUS, se fosse por qualquer outra situação, a gente já tinha perdido. Porque quantas vezes a gente chegou e foi atendido exatamente na mesma hora, porque não tinha prazo para poder fazer qualquer outra O coisa. SUS é maravilhoso, mas ele não consegue atender todo mundo. Não adianta. consegue, entendeu? Então, assim, até hoje alguns planos particulares também passam por dificuldade, que essas dificuldades é comum pela quantidade de gente, mas na época... A saúde hoje realmente Sim, quase que colapsado, né? sim, sim. E até saiu essa semana um plano de saúde que foi proibido, né, de Fazer novos de planos. fazer novos planos. E engraçado que o do meu pai, na Era época, era o América. Do meu pai era o América, que hoje é o Apivida, Uhum. entendeu? E aí a gente era atendido, já corremos com ele. Ele já chegou, foi pra sala de reanimação e a gente fiquei atordoado, né? Deixei meu irmão mais velho e minha mãe lá com ele. Eu fiquei lá de fora, orando, pensando, meu Deus, agora... Porque deu 3 meses certinho do que o médico falou, entendeu? Que era a expectativa de vida. E aí passou isso, reanimaram ele ficou 36 dias na UTI. Tá brincando, cara. 36 dias na UTI. Ele não falava, não se movia. Em coma? Tava em coma induzido? Em coma, falava nada com nada, às vezes, tipo assim, exemplo. Tem uma cachoeira aqui na minha frente, sabe? Essas coisas assim, bem, bem aleatórias mesmo. E a gente, igual vocês já perceberam, a gente tem uma base cristã muito forte. Então a gente sempre acreditou no milagre. Qual que é a igreja do seu avô? Meu avô faz parte da Assembleia. Meu pai era pastor também, na Igreja de Esperança, também Assembleia. E a gente sempre foi muito, muito ligada a Cristo, né? Nessa questão de milagre e tudo mais. E na época, a Yara, como a gente é amigo desde a época de dinâmico, de terceiro ano, de colégio. De criança. A gente, você acompanhou pelo Instagram quantas vezes a gente pedia doação de sangue, oração, porque era literalmente. Aí nessa vez, ele ficou 36 dias na UTI. Ele ficou 36 dias lá e no dia que o médico chamou, meio que a gente, não é que se acostumou, mas a gente tentava levar uma vida normal. Mesmo na medida do possível. Na medida do possível, claro. E aí eu tava em casa, meu irmão falou assim, tô passando aí, a gente vai ter que ir lá no hospital agora. Eu já desesperei. Eu liguei pra minha mãe, mas o que tá acontecendo? Já me fala logo e tal, porque é mais fácil. Eu não gosto de casa pro hospital, moça, é 10 minutos de aflição. Moça, me fala que tá... Não, só vem pra cá, né? E tal. Aí os médicos chamou, levou a gente pra se despedir e tal. Falou que todos os medicamentos que podia dar pra ele, pro coração voltar a bater, bombear, fazer todo o processo. Ele já tava tomando, tipo assim, o médico literalmente dele também era bem assim, insistia muito, sabe? Foi um médico que a gente é muito grato, Dr. Gustavo. Não desistiu, né? Nunca desistiu dele. E até eles falavam, moço, ele é muito temente a Deus e assim, um negócio de milagre. Eu falo pra você, por várias vezes aconteceu isso, sabe? Dos médicos, da outra equipe que não conhecia a situação do meu pai. Não, cara, já fez tudo. Não, pode continuar que vai dar alguma coisa ainda. E dava, sabe? Era bem, bem assim. E aí, já tinha feito tudo, nós despedimos. Eu falei assim, vamos fazer uma oração aqui e tal. Depois desse dia foram 6 dias. Meu pai melhorou. Olha. Sabe? Assim, melhorou. A gente fez uma campanha na frente do hospital, melhorou. A gente orou, fez toda aquela coisa. Falei, mãe, vamos fazer um ato de fé hoje também. Novamente, um ato de fé. A gente fez. Nesse dia que o médico falou assim, não tem mais. De hoje para amanhã vocês já ficam cientes e tal. E a gente fez isso à noite. Como ele era muito conhecido, aquele hospital já tinha aquela pracinha em frente o Promed ali, ficou lotada de gente, porque a galera começou, não, é o Davi, tô indo lá e tal, não sei o que, começou a juntar a gente lá. Aí a gente fez esse ato e foi 6 dias, assim, numa crescente, tal, melhorando, foi. No dia de sair com ele da UTI, o médico foi claro com a gente, falou assim, a gente tá te entregando um saco de osso. É mesmo? Um saco de osso, porque a doença dele é autoimune e degenerativa. Putz. Então, ele não vai lembrar de vocês, tenha paciência. Eu lembro que ele ficava até amarrado na maca, porque se batia, às vezes batia na minha mãe involuntária.
entendeu? Sofreu, hein, cara? E aí ficava amarrado. Então, foi assim, tenha paciência, porque é o padrão não voltar a cabeça, porque já tá... E vamos ter paciência e tal. Pra ele voltar a andar, se fosse uma pessoa normal, era mais de meses de fisioterapia. E no caso dele, como o corpo dele não reage, né, devido à situação, vocês vão ter que ter paciência, que é isso aí. Beleza. Foi engraçado, passou 3 dias que meu pai tava no apartamento. 3 dias, minha mãe me ligou. Vem aqui pro hospital. Aí de novo, mãe, o que tá acontecendo? Não, vem aqui pro hospital, que agora é bom. Chegamos lá, meu pai sentado na maca, conversando com minha mãe. Normal. Milagre. Como se nada tivesse acontecido. E tal, e conversando e tal. Eu falei, não é possível, não. Aí, na cabeça... né? É possível. Aí na cabeça dele, ele ficou 3 dias internado. Ele Eu não não... lembro de nada, não tem lembra. jeito. É engraçado que as situações que a gente passava aqui fora, como o dia da campanha, do ato de oração que a gente fez lá, que a gente cantou uma música específica. Ele fala que nesses 3 dias ele estava sonhando que cantou com esse rapaz que estava lá. Não, umas coisas assim que a gente não entende. E ele falou assim, cara, eu cantei com o Pedro, foi bonito e tal. Eu toco, porque ele era músico, né? Ele tocou com o Pedro e tudo mais. Enquanto o Pedro cantava, o Pedro cantou lá. Foi assim, 3 dias. Passou 1 semana, mais ou menos. Meu pai recebeu a alta do hospital. Ele levantou do carro e foi andando até em casa. Lógico, não tava um poliatleta de correr. Mas para quem não ia andar, para quem não ia voltar, ele literalmente apoiou na gente que ele foi andando até em casa. E depois disso, seguiu uma vida de 6 anos. Claro, com algumas limitações, porque ele virou renal crônico e tudo mais. Fazia hemodiálise, tinha todo aquele aparato. Então, assim, tinha aquela vida limitada ali, mas, bem, não tinha sequelas, assim, mentais ou físicas de... Que era o esperado da situação. que era o esperado da situação, não, entendeu? Não tinha. Mas uma situação que a gente enfrentou e enfrenta até hoje, meu pai não tinha seguro. Não tinha seguro. Acreditava na famosa previdência do governo, né? Tipo assim, a aposentadoria. Meu pai, ele era renal crônico, não tinha força, tipo assim, tinha de tomar uma água normal, pegava as coisas, mas é um cara renal crônico. Qualquer pessoa renal crônico, você vai ver que ele não consegue fazer uma atividade por longo tempo. Tipo assim, não consegue ficar, vamos supor, de pegar uma máquina aqui, tocar, ficar muito tempo em pé, alguma coisa do tipo, e dia que sai da hemodiálise, acabou. O dia da hemodiálise é dia da hemodiálise. Não tem como você querer fazer outra coisa no dia. E aí a gente entrava com o negócio sobre a questão da aposentadoria dele, sempre negado. Ele pode trabalhar. Não conseguiu? É mesmo? Entendeu? Toda vez, até hoje. Tá brincando. Com advogado, porque ele pode trabalhar. Então, assim, a falta do seguro pra gente, nessa situação, foi um caso porque, cara, eu não podia trabalhar. Não tinha da onde, foi onde que a gente vendeu uma casa para poder custear ele, porque, beleza, não tem aquelas situações todas, mas tem um custo de vida de uma pessoa normal, de comer, de beber, mas não pode trabalhar. E aí foi até nessa época, foi bem assim, ó, os 4 meses de GE e meu pai já foi ficando doente, sabe? Foi bem 4 meses de GE, meu pai foi ficando doente. Aí foi quando meu irmão falou assim, cara, agora a gente tem que assumir certas responsabilidades aqui dentro de casa, entendeu? E aí a gente, foi quando eu lembro certinho do dia que eu ainda tava na faculdade, tava com a GE e meu pai tava nesses 36 dias aí da UTI. Eu lembro de que minha mãe me chamou pra mim poder ir lá no hospital, e ela falou assim, tá, você veio por onde? Tipo assim, pergunta besta. Você veio por onde? Você veio pela Marginal ou você veio por dentro de Campinas ali? Eu falei, mãe, não lembro não. Não. Nesse dia ela falou assim, não, pode parar a faculdade, você vai ter que dar um foco, porque, cara, como que você... Eu andava de moto. Surtando já. Como que você anda de moto, você não sabe nem o caminho que você fez há menos de 5 minutos. Porque a cabeça a mil, empresa, pai, minha mãe
Nessa época em específico, ela tinha alguns comércios de lanchonete, a gente fechou todos, porque era ela e meu pai que tocava, entendeu? Então, assim, foi um momento delicado. E a falta do seguro pra gente, querendo ou não, foi um ponto. E a nossa maior dificuldade foi essa questão do meu pai não ter seguro. Porque a gente teve que vender tudo, para manter ele, as lanchonetes que minha mãe na época tinha, algumas lanchonetes, tinha, salvo engano, era 3 ou 4 lanchonetes, teve que fechar todos, porque era ela e meu pai que tocava, entendeu? Era ela e meu pai que tocava na época, então teve que fechar, meu irmão teve que assumir essas responsabilidades, e o governo falou que meu pai podia trabalhar. Meu pai não tinha condição nenhuma de trabalhar, entendeu? Então, se hoje, quando foi me apresentado o seguro e a forma que é o seguro, porque hoje, querendo ou não, a gente, quem é mais leigo, pensa que seguro é o seguinte: no dia que você morrer, sua família tem alguma coisa, entendeu? No dia que você morrer, a sua família vai custear as custas ali, você vai ter um dinheirinho, tipo assim, velório, sepultamento vai e dar tal. um dinheiro Não ali é só pra isso, né? quitar suas dívidas ali e sua esposa manter a vida em paz, tipo isso. E não é. Por exemplo, meu pai foi impossibilitado total de trabalhar. Não tinha condição. Então, se ele tivesse um seguro, por exemplo, já receberia um valor considerável àquela época para Faria toda a poder. diferença para vocês, né? A gente não precisaria ter vendido casa, entendeu? Por exemplo, a gente não precisaria ter, ele não precisaria ter baixado muito a qualidade de vida dele, porque dinheiro não é infinito. Então, vendeu a casa, e ele era muito pé no chão. E por mais que a gente sempre, eu e meu irmão, sempre honrou muito eles dois, isso é uma lei também minha e do meu irmão, a gente honra muito ele, honrava ele e minha mãe. Então, assim, por mais Dos 10 disso, mandamentos, ele né? tinha a situação de querer, tipo assim, cara, se antes eu saía pra comer 3 vezes na semana, agora eu vou sair só uma, porque meu dinheiro também, eu não tô trabalhando, então não tem, sabe, teve que baixar um pouco o padrão. Então, a ausência do seguro aí pra nós foi assim, demais. E quando nos foi apresentado, a primeira coisa que eu falei, pode fazer, na hora. Por quê? Hoje meu irmão só tem uma fonte de renda, chama-se GE Uniformes. Se hoje eu fico impossibilitado de trabalhar, a minha esposa trabalha na GE. A minha mãe trabalha na GE. O meu irmão trabalha na GE, que é meu sócio. A esposa dele também trabalha na GE. A minha avó trabalha na GE. A minha tia também? trabalha na GE. Assim, hoje é uma empresa familiar, a gente é 40 funcionários lá. Mas parte da minha família vive daquilo ali. Hoje, graças a Deus, a gente consegue abençoar a nossa própria família estando ali. Mas e se eu ficar impossibilitado? Da onde que eu tiro renda? Tem que tirar lá de dentro, né? Se não tiver o Entendeu? seguro, tem que tirar lá de dentro. Tem que tirar de dentro. E querendo ou não, gente, quando você sai da operação, muda. Muda. Entendeu? Não é tipo assim, não é um dinheiro aplicado que se você não fizer nada, aquele dinheiro ali vai estar rendendo para você. Não. É uma coisa que exige energia. E se você, agora, Foco, né? no caso do meu irmão, por exemplo, na semana passada ele caiu de moto e quebrou o ombro, logo no braço direito. Onde que como a gente mexe tudo só com computador, ele tá só no bracinho aqui, na mão esquerda aqui, o processo dele de fazer as coisas caiu quase pela metade, então, tipo assim, querendo não influencia no trabalho. Então, assim, o seguro ele é primordial para mim e eu vejo, até quando a gente fala para os nossos colaboradores, tomara que vocês não precisem usar. Mas se vocês precisarem, vocês têm que ter. Porque, né, eu falo, cara, ninguém espera morrer, ninguém espera ter uma doença, porque, igual eu te falo, todo mundo imagina que o seguro é para quem tá ali nas últimas. Vai morrer e vai ficar para a família. Não é isso. Entendeu? O seguro ele é para manter você caso tenha algum imprevisto. Não é previsto. Se fosse previsto, tava fácil. Véio. Moço, já vou lançar um seguro aqui de tantos milhões. Ficar de boa. É engraçado, eu já falei essa estatística uma vez, não vou lembrar exatamente o termo, mas existem estudos que dizem o seguinte: 25% da população terá uma doença crônica não transmissível, uma patologia grave.
cardiopatia, um CA, alguma coisa assim. Então, nessa sala aqui, né, um de nós vai ter. Sim. Então, assim, morte, todo mundo sabe que vai morrer um dia, é fato. Mas as pessoas ignoram esses fatos. Não são só estatísticas, são fatos, né? E aí, na hora que precisa, a pessoa fala, pô, e agora? Não tem. Mas muito em função da falta de informação ou do paradigma antigo. Ah, não vou deixar para fulano, para Beltrano. Então, a informação é importante. Vocês não tiveram essa informação lá atrás, seu pai não teve essa informação lá atrás. Ou às vezes teve de uma forma equivocada, a pessoa não soube explicar, então ele não entendeu a necessidade. Por isso, talvez que ele não tenha feito, né? Daí a importância, né, do especialista, da pessoa que entende, que conversa, que explica qual que é o melhor serviço para cada pessoa, né? Porque, de repente, você não tem necessidade de um seguro cheio, por exemplo, né? Você pode ter algumas coisas ali que vão atender plenamente a sua necessidade. Mas tem que entender o perfil da pessoa, né? E é muito triste, porque as pessoas, na ignorância, chegam pra gente assim, eu tive câncer, quero receber um seguro, como é que eu faço pra contratar? Não, já teve. Não há nada que eu possa fazer, você tá doente agora. Você tinha que ter feito isso antes. E as pessoas não têm consciência disso. É realmente uma ignorância, uma falta de conhecimento. Porque acha, às vezes, que o seguro de vida é relacionado ao INSS do governo, né? Aí vem me procurando e fala, olha, sinto muito, nessa altura não há nada que eu possa fazer. Aí a pessoa me manda foto, manda não sei o quê. Eu falo, gente, não tem como, não há o que ser feito agora. Até quando a gente foi contratar o nosso, né, Yara? A gente teve que passar por alguns procedimentos para ver se a doença do meu pai não era genética. Entendeu? Porque como que eu vou assinar um seguro se eu já tenho uma predisposição de uma... Entendeu? Porque a galera acha, literalmente, que é dessa forma. Tipo, se acontecer... eu vou lá, corro e faço. Não adianta. Não é. Entendeu? É uma coisa, literalmente, que você tem que... É uma caixinha. Você vai depositar ali aquele valor e aquilo dali... Espero que não use, né? Tá todo mundo... Não use. E a gente brinca com isso também. A partir do momento que você faz o seguro, tem um monte de gente rezando pra você ficar com saúde, né? Seu corretor é o primeiro desse. A seguradora, o corretor. O segurador lá dentro da seguradora tem uma corrente pra você também. Ó, Deus abençoe, saúde Abençoe eterna. todos os segurados. Então eu dou bom dia pro seu segurado todos os dias. Mais gente rezando pra você, velho. Essa é a parte boa. A seguradora não é só somente pessoas, é um círculo de oração para que nada aconteça. Vamos usar. Vou começar a usar isso. Se for cristão, já vou lançar. Exatamente, boa. E aí, Gabriel, eu queria que você compartilhasse também como foi pra GE receber esse benefício. Porque eu lembro que você tinha criado uma expectativa de que era muito diferente, principalmente em relação ao valor, né? Sim. Quando eu te apresentei, você falou assim, é isso por colaborador? Eu falei, não, Gabriel, é por mês. Você, por mês? Pra todo mundo. Isso? Não, foi assim... Porque hoje você tem que usar de artimanhas para manter o colaborador na empresa, né? Tipo assim, você tem que ter benefício, porque... Por dinheiro, o cara trabalha em qualquer lugar. Uma convidada nossa disse aqui um termo que eu achei interessantíssimo. A empresa, ela precisa ser interessante para o funcionário. Exatamente. E aí, quando eu já chamei a Yara, conversando com a Yara, eu falei assim, preciso de uma coisa, de algum benefício para oferecer para os meus funcionários, para que eles possam continuar com a gente, seja interessante para eles, porque, eu vou receber o mesmo tanto tal empresa. Não, mas ali eu tenho seguro, eu tenho almoço, eu tenho várias coisas, entendeu? Então, aí a Yara pegou e mandou o valor. Gabriel, acho que dá pra fazer, são quantos funcionários aí e tal. Aí eu falei, Yara, tá certo. Porque assim, tá abaixo desse valor a expectativa, eu acho que, e também já em contrapartida com outra situação, que todo empresário quer reduzir custo. É fato. Entendeu? Então, às vezes você vai olhar um benefício para um funcionário, na hora que você olha o custo daquilo lá, você fala assim, não dá não. Aí. E para a empresa, cada centavo conta, né? Conta. Porque o mercado é muito competitivo, entendeu? É muito competitivo porque tem empresas que prezam, igual a gente, mas tem a tia da esquina que costura, que não tem um funcionário que vai fazer mais barato. Então, a gente tem que ter um custo fixo baixo também, para estar posicionado no mercado. E aí, quando a Yara me mandou, salvo engano, é 100 e pouco, né, Yara? Por mês. Que a gente paga por mês para 40 funcionários. Barato. Tá doido aí. Sabe o quê?
Entre 3 e 4 reais, depende da R$4 por quantidade. mês. Se botar na ponta do lápis, assim, você pode contabilizar como investimento isso, né? Você Sim. está investindo na permanência do seu colaborador. Sim. Isso é muito mais barato você mantê-lo ali contigo do que você ter que treinar outra pessoa. Porque até o cara Exatamente. aprender, né? Cultura, aquela coisa toda. Até o processo de recrutamento e seleção é demorado e Sim. custoso. né? E depois que a gente começou a colocar esses benefícios, foi interessante a permanência. A gente tinha uma rotatividade de funcionário muito grande. Eita. Não é incêndio, não. Pode ficar tranquilo. Eu tava correndo. Não é incêndio, não. Sai correndo, Eu já vou acionar meu seguro. Tomara que não. Tomara que não. Deus queira que não. A gente até brinca lá em casa, toda vez que acontece alguma coisa, é porque hoje eu tenho seguro, né, com a Yara, e aí a gente às vezes brinca, ou quando eu tô doente demais, homem é dramático, né? Não pode pegar uma gripe. Gripezinha. Uma gripezinha porque já fica ruim, já fica Morrendo. prostrado lá na Ana, liga pra na Yara. sala. Aí eu falo, amor, tô ruim, cara, eu acho que hoje eu não passo, não. Aí a Ana, ela fala assim, o que você tá sentindo? Ela fala assim, já passou o seguro pro meu nome? Tá tudo certinho? Sempre é assim, já passou o seguro pro meu nome? Tá tudo certinho e tal. Não, e o bom é que quando foi assinar, a Ana tava lá. Ai dele, se não for eu. A beneficiária. É, a gente brinca muito por isso. Porque assim, hoje eu tenho consciência que se acontecer alguma coisa comigo hoje, eu tô protegendo a minha família e protegendo a mim mesmo. Porque às vezes não é só a morte. Às vezes é uma invalidez. Eu acho que é o principal. Ou às vezes é a invalidez. E até eu já tive alguns seguros que quando a gente conversou, né, Yara? Ele tinha aquela questão de ser resgatável, por exemplo. E a mentalidade muda. Por isso que é bom você ter um seguro e saber da necessidade desse seguro. É isso. O perfil, o que você precisa. O perfil e tudo mais. Porque quando eu fiz o meu primeiro seguro, eu queria poupar dinheiro. Porque me venderam que o resgatável era uma poupança. Eu não era casado, eu não tinha nem namorado, não tinha um passarinho pra dar água. Então eu falava assim, cara... Rapaz, esse negócio deu um problema. Daqui tantos anos, se não acontecer nada comigo, eu tenho tantos mil na conta. Fechou. Se eu tiver aquela famosa do brasileiro, né? Se eu tiver uma conta pra pagar, eu vou trabalhar pra pagar ela. Agora, se eu não tiver, rapaz, esse sanduíche aqui hoje no iFood, eu acho que dá certo. Você entendeu? Então, assim, a gente acaba não poupando. Se sobra, beleza. Mas se tem uma conta pra pagar, você dá um jeito. Então, na minha mentalidade lá, eu fechei muito cedo, né? Na minha mentalidade lá no começo, eu falei assim, cara, é massa. Aí eu casei. Aí foi quando eu falei assim, cara, beleza. Pra que eu vou resgatar? Primeiro ponto. Não é só mais sobre mim, agora é sobre minha esposa. Agora é família, né? Agora é família. Já tive um problema com meu pai, que foi uma doença do nada. Literalmente do nada. Então, cara, eu vou resgatar pra quê? Não faz sentido. Então não faz sentido eu pagar isso aqui a mais pra ser resgatável. É mais fácil eu incrementar isso na apólice de uma outra doença, de uma outra cobertura. Um valor maior. Entendeu? E aí foi quando a gente sentou com a Yara e falamos assim, Yara, vamos mexer na apólice, vamos me ver a melhor solução pro meu momento de vida hoje. Entendeu? Pro meu momento. Porque, igual, lá no início, meu salário também era X, meu prolabore era X. Hoje, se eu pegasse aquele seguro lá do início, pros dias de hoje, já não servia. Se eu ficar inválido, meu custo de vida hoje é outro. Entendeu? Então, assim, é muito importante, até eu falo, eu acho que tem situações que você precisa ser amigo. Você precisa ter um relacionamento, sabe? E o mais importante, quando você vai atrás de uma corretora, atrás de alguém, é ter esse relacionamento. Confiança, né? A gente acaba naquela questão do primeiro tópico que a gente falou, sobre o vendedor, sobre o atendimento ali. Se você tem essa confiança na empresa, sem essa confiança no seu corretor, você sabe que ele está te entregando o melhor. Eu já tive corretores que bateram na minha porta que eu nunca vi o cara. E que me vendeu a poupança. Entendeu? E aí, conversando com a Yara, não, Gabriel, não é assim. Ela conhecendo a minha vida, conhecendo a minha história, o meu momento de vida, ela falou assim, cara, o melhor
para você é isso aqui. Então, isso para mim faz muito mais sentido. Entendeu? É o mesmo coisa de gerente de banco. Gerente de banco, você não for amigo do cara, o cara vai te sugar Cara, dinheiro toda hora. ali a diferença é o seguinte: eles querem bater meta, né? É, No nosso caso, a gente tem como propósito. sim. Meu pai faleceu, ele deixou um seguro de vida pra gente, né? Uhum. Família grande, inclusive, muitos filhos, vários filhos, inclusive. Mas foi muito importante para mim naquele momento, Sim. né? Eu estava num momento financeiramente delicado e tal, não era tão bom assim. E eu custeei a escola das meninas com esse seguro. Você me fui lá, conheceu no Dinâmico É. graças ao seguro. Pronto. foi. Sim. Na verdade, eu honrei meu pai também, né? Porque ele fazia Sim. questão da educação. Meu pai era professor, Sim. então teve escola. Então, para ele era muito importante. Para a gente também é muito importante. Ó, eu vou agradar meu pai. E paguei a escola das meninas um ano com esse dinheiro. E para mim foi maravilhoso. Então, eu trabalhei com seguro durante muitos anos, parei, voltei, mas pra gente hoje é uma questão de propósito, Sim. porque é algo que a gente sabe que é importante para as famílias, para as pessoas. Quando a gente vem no seguro, a gente está ajudando a família. Sim. A gente brinca, pessoal, quer que você nunca utilize, sua família nunca precise, né, desse dinheiro. Mas se ela precisar, eu sei que ela está Tá amparado. amparada. E faz toda a diferença na vida da pessoa, bicho. Sim. Na pandemia a gente viu isso, né? Quantas pessoas fizeram a passagem e não tinha onde ser enterrado. Sim. Né? Não tinha dinheiro para custear o velório. E aí? Tem que juntar a família toda. Ou, às vezes o cara, o empresário lá, tinha que pegar o dinheiro do caixa da empresa para ajudar o funcionário, aquela coisa toda. A gente sabe que é realmente importante, é útil e necessário. Sim. E no nosso caso, como empresa, até foi bom você falar sobre isso, porque no nosso caso, como a gente é empresa, se um funcionário, de verdade, se um colaborador vier a falecer e aquela família não tiver condição, o primeiro lugar que vai bater na sua recorrer porta. é a empresa, Vai bater na sua porta. entendeu? Então, é E de... como é que você fala não? Né? Entendeu? Difícil, né? A gente é pessoa, a gente é humano, né? É. Então, hoje, vamos supor, são 40 pessoas. A probabilidade, vou ser bem sincero, é grande. Todo mundo vai de moto, vem de moto, tem senhoras, tem pessoas mais jovens, e acidente é acidente. Acidente não é previsto. Entendeu? Então, assim, e a família, se não tiver condição, o primeiro lugar que ela vai recorrer, não, vou ligar pro patrão dele, ver se me ajuda aqui e tal. E pega a gente de calça curta, né? Que fala. Então, a ideia do seguro empresarial, que o que mais me atrai é isso. É poder, como empresa, prestar um suporte para a família. Entendeu? Porque naquele momento ali, igual o nosso tem funerário e tudo mais. Então, assim, naquele momento ali, a família não vai preocupar em outra coisa. Ela vai preocupar em viver um momento de luto dela. Entendeu? Que é muito importante. É chato. Eu presenciei isso no meu avô, presenciei do meu pai. Eu acho que o processo mais trabalhoso é a burocracia. Cara, você acabou de perder alguém. Tem que correr, vai não sei aonde, documentação e tal. Acabou de perder alguém. Você tem que pagar não sei tantos mil de caixão. Aí e de verdade, funerário. Funerário é uma situação que a gente não quer entregar qualquer coisa para aquele ente querido. Uhum. Então, o cara, eu nem sei valores, porque no dia, isso em específico, eu falei assim, mãe, eu não quero participar. Eu deixei meu irmão e meu outro irmão mais velho tomar conta dessa parte. Eles que foram lá orçar, mas eu tenho consciência que, assim, se eles tivessem apresentado um caixão X pro meu irmão, pros meus irmãos, e conhecendo meus irmãos, eles pegaram, às vezes, o 4X. Por quê? Cara, dizer que é melhor, não sei o quê. E tira dinheiro de onde que não tem. Literalmente. Literalmente. A gente, na época, a gente tirou dinheiro... E é isso mesmo, vai lá no banco, corre lá, faz o financiamento, um negócio lá para poder custear. Não vai deixar sem, cara. Não vai deixar jogar de qualquer jeito, qualquer lugar. Sim. Ninguém quer isso, né? Sim. Então, é um momento delicado. E se a gente fornece isso para o nosso colaborador, essa paz, eu falo uma paz, porque essa paz de conseguir, e a gente gosta, cara, avisa pros seus entes, avisa para as pessoas. Sempre que a gente tem alguma confraternização que envolve família, a gente faz questão de falar,
porque às vezes a família não sabe alguma coisa, porque por mais que no nosso seguro tem aquela operação, né, Ara, de custear, caso a família foi lá, não sabia, custeou e Tem o precisa reembolso da reembolso. assistência do funeral. reembolso, entendeu? Mas se a família já souber, É ela já muito não melhor, né? É Liga no melhor. 0800, acabou, Porque resolve igual tudo. você falou, às vezes o caixão lá é 4x, acaba passando desse reembolso. Então é muito melhor quando a própria seguradora até alivia para a própria família, porque ela cuida de todo esse processo Faz todo e o dá mais trâmite. tranquilidade para a própria família, igual você falou. Poder Sim, viver aquele momento de luto. sim. Que é um momento delicado já. Você não Demais. Né? O ideal é você não ter outra coisa pra pensar. Por mim, é até errado, mas por mim, você enterrava, ficava uma semana depois você mexia com papelada. A papelada você tem que mexer com o Uhum. corpo esfriando. Pra É. mim, isso é Verdade. É. muito delicado, entendeu? Antes da gente encaminhar para o final, porque a diretora artística de produções aqui já tá me Dessa vez nem fui eu, dessa Já vez foi tá- o meu alarme de incêndio que já tá tocou. me cutucando aqui. Queria, assim, só que você compartilhasse algumas experiências. A gente falando de gerações, a Yara falou no início aqui, né? Geração sua, é uma geração diferente da minha. Acho que ele defendeu bem a nossa geração. Mas Sim. aí é onde eu vou chegar, né? Acho que as experiências que você teve, que você passou, te moldaram. Sim. Você é fruto daquilo que você vivenciou. E muitas vezes a geração atual, ela tem mais comodidade, não tem tantos percalços na vida. Então, sofreu menos, né? Então, tem menos casco, não é tão grosso como o seu, por exemplo. E aí, falando de couro grosso, né? Queria só que você relatasse aqui aquela história que você contou pra gente dos problemas que a gente tem quando a gente, mesmo pagando tudo certinho e tal, o colaborador ainda gera alguns problemas para a empresa. Como é que você lida com isso? Isso aí é aquela história que a gente falou. Só muda endereço. É. A empresa, a gente tem amigos, empresários também, que faz tudo, absolutamente tudo certo. Tudo certo. A gente é muito claro. Ó, às vezes até apertado para a empresa, o acerto ali no final. Cara, mas a gente vai Tem que lá, fazer, né? encerra da forma mais correta possível. E a gente já teve situações, em 8 anos, a gente teve um processo trabalhista e que a gente também não esperava, porque foi tudo da maneira mais correta. Mas hoje a justiça brasileira, ela tem um pezinho tendencioso ao funcionário, né? Então, esse ponto em específico ele é muito delicado. É uma coisa que a gente não espera, por mais que vai da forma mais correta, né? Igual nesse caso mesmo, não foi a gente que tinha demitido o funcionário, ela que pediu conta porque ela foi para outra cidade, outra situação. Não, a gente não sabia nem que estava na cidade e deu como se a gente tivesse demitido ela e, sabe, aquela questão toda. Né? Não sei nem se eu posso entrar em detalhe, né, ao vivo. É muito bom falar. Entendeu? Mas, assim, uma situação totalmente fora do esperado. E é o perrengue de todo funcionário, de todo empresário hoje. Você vive numa linha ali, tipo, você tá no meio fio. É o risco que se corre, né? É o risco. Mas esse é o ponto que eu queria chegar. Porque as pessoas olham os empresários sempre assim, que o cara, né, tá lá prosperando, ganhando muito dinheiro, ele pode tudo. Não é. O seu dia a dia é difícil. Sim. Você tem fornecedor, você tem colaborador, você tem tributos que você tem que pagar. Então, todo dia 20 você tem que recolher lá Sim. a guia dos tributos. O FGTS você tem que depositar. Enfim, você tem uma série de obrigações ali que quem está de fora não tem a menor ideia disso, né? O próprio colaborador não sabe disso. Ele quer o salário dele lá no final do mês e pronto. Beleza, tá certo, é o combinado. Mas as pessoas acham que a vida de empresário é só maravilha, né? É só delícia. E não é. Tem aquela mentalidade, né, do funcionário. Fala assim, vou colocar mais dinheiro no bolso do patrão. Não é, Nossa. né? Cara, não é isso. Não é. Nunca foi, sabe? Às vezes tem situações que a gente já chegou a desligar funcionário por conta disso. Porque o cara faz para prejudicar a empresa. Ele não percebe que se prejudicar a empresa, não tá prejudicando ele, meu irmão. Mas todo mundo Tá que ali, né? prejudicando ele, mais 39 pessoas, famílias que Precisam dependem Que daquela depende dessa empresa. Entendeu? Cara, você tá insatisfeito? Obrigado. Não é obrigado a ficar aqui. Você não é né? obrigado a ficar. Entendeu? Você não é obrigado a ficar. Mas não prejudica também, não. Não prejudica quem tá do seu lado, não faz picuinha, não tenta, sabe, ficar aquele clima chato, porque se você prejudica a empresa, você não tá prejudicando os donos. Você tá se prejudicando e prejudicando
Outras mais 30 famílias outras que estão lá famílias. dependendo daquilo. As pessoas não têm essa mentalidade, né? De que a empresa, ela tá dando dignidade para outras famílias também. Sim. Gente, eu acho isso um absurdo tão grande. Tem uma pessoa, ela é amiga de um amigo meu. Aí toda vez que tem aniversário, né? Essas coisas em comum, tá lá. Aí reclama do chefe, que é um absurdo. Aí eu penso, gente, por que essa menina não pediu demissão até hoje? Pronto. Tem um ano que Não toda quer, vez que eu não. encontro, tá reclamando do chefe. Por que que não pede pra sair? É, porque é muito fácil. Se é tão fácil, então vai e faz. Não é fácil ser empresário, não é fácil ser É rico? porque, na verdade, é o seguinte, é mais fácil reclamar, criticar o outro do que fazer. Né? De entregar a Então, solução. Exatamente. Foi tão fácil pra ele ficar rico, por que que você não faz igual ele fica rica também? Você para de reclamar e fica rica. Não, e se fosse fácil Não ficar falo rico, assim, mas na minha cabeça. né? Se fosse fácil ficar rico, você tá doido. Ah, assim, Tava todo mundo, né? é uma linha muito tênue. Ser empresário, eu falo que é um momento de altos e baixos. Eu acho que o cara que tem mais... Tem que ser sangue frio, primeiro ponto. Sangue frio. Quantas vezes eu e meu irmão, literalmente, a gente lida muito assim, ó, é um dia de cada vez. Uhum. Tem dia que no caso, minha cunhada, que é o financeiro, manda mensagem lá, ó, temos isso pra pagar hoje. Não, perdão, temos isso pra pagar amanhã. Aí a gente pega e fala, cara, os de hoje já tá pago. Não, tá, então beleza, amanhã nós vamos Amanhã é o preocupar dia, com o de né? amanhã. E você tem que ter sangue frio, então você não dorme. Literalmente, você não dorme, você dá uma surtada, né? Tem que saber separar família de empresa, isso é de extrema importância. Por quê? É uma linha tênue. Um dia você tá lá em cima. Quantas vezes aí meu irmão fala assim, cara, agora nós rachou o bico mesmo, agora vai dar massa. Mas no outro, tipo assim, passa 15 dias, cara, cadê? Esfriou tudo. Esfriou tudo. Sabe, na hora que você acha que você tá. Então, assim, você tem que estar Pé no chão, pé no humildade sempre, chão né? pra poder segurar essa volatilidade, porque existe, não Uhum. adianta. Todo negócio é assim. Não tem um negócio, esse negócio aqui, ele é voo de cruzeiro sempre. Não tem Sim, jeito. Em algum momento vai ter um. Eu tenho conhecido que fala, que já foi empresário, fala, cara, eu não vou ser empresário mais. Eu prefiro ter todo o quinto de útil dinheiro na minha conta, mesmo que seja menos, mas eu tenho certeza que ele vai estar lá. Eu não dou conta de viver na incerteza de ter que bater uma meta para poder custear algo. E ele falava muito simples, eu não consigo saber que tem mais tantas famílias dependendo de mim. Que se eu não fizer isso, essas famílias vai. Mas é uma responsabilidade É uma grande. responsabilidade muito Se grande. não muito gerir grande. bem o seu negócio, 40 famílias, são 40 pessoas, 40 famílias vão ficar em situação difícil. Sim, Porque você não geriu bem seu negócio. sim, exatamente. Né? Entendeu? Então, assim, é um teste para cardíaco, Mas é bom demais. literalmente. E aí é engraçado, porque aí agora a gente fala um dia de cada vez. Tem dia lá na empresa, literalmente, gente, vamos 1 hora de cada vez. Qual que é a hora que a gente tem que pagar isso aqui? Então, beleza, vamos para essa hora. Já teve dia que nós resumir quase 10 minutos. Ó, daqui 10 minutos tem que pagar isso aqui. Então, beleza, então daqui 10 minutos. Vamos morar aqui. Vamos morar aqui. Botar o joelho no chão. E é engraçado que... Quem nunca? Nossa, quantas vezes, sabe? E tem uma das maiores dificuldades que hoje eu e meu irmão enfrenta, que é o crescimento. O crescimento, muitas das vezes, ele não é saudável se não for bem organizado. Às vezes, crescer demais é prejudicial. Você sabe que eu acho que esse é o grande problema da maioria das empresas, saber crescer. Isso. O time de crescer ou como crescer. Sim. O cara às vezes faz uma dívida ali que ele não pode, ou às vezes ele não entende que naquele momento ele precisa crescer, fica daquele tamanho, e aí vem um concorrente dele, toma o espaço dele, porque ele não conseguiu crescer, ele não fez o... Sim. Ou às vezes não tem a própria equipe capaz de suportar esse crescimento, acaba queimando o nome, perdendo o cliente. Essa parte de crescimento é muito delicado. Desde a gente tem 8 anos. A gente fala, a gente briga hoje com empresas que têm 25 anos de mercado, 15 anos, 20 anos. Concorrência direta, hoje nós brigando lá no topo. E tem gente começando agora no seu calcanhar já também, Sim, né? e tem gente começando, entendeu? Só que é um crescimento que a gente veio passando, todo ano meu irmão fala assim, cara, é só isso aqui, não vamos passar disso aqui não. Não tem jeito, cara, tem que crescer. Isso aí começa a bater na porta. Não, ó, essa oportunidade aqui, e aí meu irmão, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu Não faço? se O que abre eu faço? espaço para o seu concorrente se não Sim. crescer. Entendeu? E aí a gente tem muita dificuldade com isso hoje. Por quê? Exemplo, no meu ramo hoje,
que a gente está até abrindo agora o grupo GE. Vocês Hum. vão estar olhando depois, vai ter a GE Empresas, que é a linha voltada somente para empresas. Vai ter o GE Fishing voltado somente para pescaria. Vai ter legal. o GE Esportes voltado somente para a linha esportiva de clubes oficiais, de várzea. Tem o GE Atléticas, que já é o que gere hoje, que vai ser voltado somente para a Atlética, entendeu? E o GE Escolas, que é onde a gente está entrando agora com mais força também, que é uma linha voltada para escolas. Porque esses públicos, por mais que pareça, é uniforme, mas a nossa Demandas comunicação diferentes, né? é diferente. Não adianta, por exemplo, mas como que, sendo bem sério, quando eu cheguei e falei pro rapaz, pro Inácio, que tá fazendo o nosso rebrand, ele falou assim, Gabriel, escola e universidade é a mesma coisa. É o mesmo produto, é tudo universitário, né, teoricamente. Só que, por exemplo, como que eu posto hoje nas minhas redes sociais uma atlética, a menina de shortinho, de top, com a caneca de meia na mão, e uma mãe de um aluno de fundamental Comunicação Vinícius. totalmente diferente. Totalmente diferente, por mais que é o mesmo produto. Então a gente está se reinventando, montando o rebrand da empresa hoje, para poder segmentar os nichos. Por quê? Por causa da sazonalidade. No meio universitário, existem 2 épocas do ano que a gente fatura 5x e as outras épocas do ano é só x. E aí, como que eu dou conta da produção de 5x? É aumentando maquinário, aumentando pessoas, aumentando treinamento e tudo mais. Mas como que eu mantenho essa produção agora faturando só x? É a nossa maior dificuldade hoje. Entendeu? Então, é por isso que a gente está tentando sair dessa sazonalidade. E com os outros nichos, vir mantendo o faturamento sempre reto. Beleza, pode ter uma quedinha. Uma oscilação Uma oscilação normal. normal. Mas não a montanha russa, que é literalmente o que acontece hoje no meio universitário. Que é o mês de maio, que é o Winter, e o mês de outubro ou novembro, depende do dia que cai o feriado. Esse ano, por exemplo, não tem feriado, mas vai cair em outubro os eventos intermédios e tudo mais. A gente vai até estar em Porto Velho esse ano, em outubro, no intermédio de lá. E como que a gente lida só com esses 2 meses? Beleza, mas são 3 meses de preparação para cada evento, né? Então o pessoal já se programa e tudo mais, mas resta meses ainda no ano. 3 meses de preparação para cada evento é 6 meses. Sobra mês do ano, né? Sobra mês do ano. Entendeu? Então a gente tá indo nessa linha. Hoje, das dificuldades que a gente passa, é sem se reinventar para poder dar conta de manter os colaboradores, manter a forma que a gente tem visto de trabalhar e manter o fluxo de entrada também. É a tal da história, não ficar na zona de conforto. Exatamente. Tá movimentando. Quer encaminhar? Não. Tá apertando Não, por minha mim, diretora ficaria artística aqui 3 horas, a tarde inteira. Não tem Então vamos, cerimônia. Quero ver se a audiência vai assistir tudo até o final. Gabriel, eu quero te agradecer mais uma vez a sua participação, sua disponibilidade, sua confiança, a nossa parceria, a nossa amizade. Acreditar também na Rádio Seguros. Você foi uma pessoa que desde o começo sempre trocou, a gente sempre conversou, abriu as portas da GE pra gente também. Sim. Tenho certeza que essa parceria vai ser muito longa ainda. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Acho que foi muito enriquecedor para nossa audiência também, para se inspirar. E eu quero agradecer você que nos assistiu até aqui. Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, @RátiSeguros, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Ativar o sininho aqui no nosso canal do YouTube, Se Segura, e no Spotify também. É isso aí. Agradecer a sua participação com a gente aqui e, assim, a palavra para te dizer, né? Eu acho que tenho certeza, seu sucesso não é à toa. Vem muito do seu caráter, dos seus princípios, dos seus valores. E a lei da semeadura, ela é certa, né? Sim. Você semeou, você vai plantar. Você semeou, você vai colher. Sim. E de coração espero que você colha muito durante muitos anos e muito mais. Porque você é merecedor disso. Então, mais uma vez, agradecer a sua participação, agradecer a sua confiança na nossa empresa e a nossa parceria. E deixar aqui agora o espaço para você, mandar um alô para a turma aí, para quem quiser seguir a GE, falar com a conhecer a GE, GE. falar contigo aí, dá um alô para os seus... Vamos lá.
Eu agradeço muito a participação. Para mim é uma novidade tá compartilhando da forma que a gente tá. Eu falo, a GE, ela é porta aberta para todo mundo que tá começando, até no meu nicho, de verdade. Eu tenho gente que tá começando no meu nicho e que tem alguma dúvida, sabe? Ela é porta aberta para vocês conhecer produção e tudo mais. Legal. Então, assim, eu gosto muito de acrescentar, sabe? E quando a Yara me chamou para participar aqui, eu falei assim, cara, é diferente, porque, Yara, uma coisa é a gente conversar numa mesa de restaurante e tudo mais. E hoje, assim, participar de algo grande. Tipo, cara, eu tô participando de um podcast da Hatch Seguros, que é uma empresa que a gente vê, tipo assim, no Instagram, às vezes a gente acha que não é palpável, né? Exato, isso, entendeu? A gente vê toda a produção por trás, fala, cara, e hoje é eu ali, sabe? Participando. Então, assim, eu agradeço demais a confiança, agradeço por Nós é que vocês agradecemos aqui. ter chamado. E eu tô aqui para somar, sempre que eu puder acrescentar, sempre que eu puder participar de algo, pode contar com a gente. Na mesma hora, não vai ter tempo ruim, não. Como é que é Obrigada. suas redes sociais? Manda Isso. lá o pessoal seguir a GE E agora, Uniformes. vocês que ficou curioso de saber dessa empresa, o que é isso, GE Uniformes, segue lá no Instagram, ge.uniformes. Lá tem um pouco da nossa história, lá tem um pouco dos nossos produtos que a gente trabalha. Eu acho bem interessante que lá você vai ver que não é um perfil muito empresarial. A gente não tem uma linguagem, deixa eu postar uma foto bonitinha com... Não, lá você vai ver a gente no nosso dia a dia, na nossa forma simples de transmitir o que a gente é. E lá você vai encontrar um pouco dessa história que eu trouxe aqui hoje para vocês. Lá tem em imagens isso, tem alguns reels que a gente solta lá de toda a trajetória. Segue lá, ge.uniforme. Se você precisar de qualquer coisa, manda um alô, que eu tô para servir vocês e o que eu puder acrescentar, estamos aqui. Valeu. Certinho. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto nós gostamos. Eu, particularmente, gostei muito. É uma história inspiradora e emocionante. E sugiro que vocês compartilhem com outras pessoas para que possam ter acesso a esse conteúdo também. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.